Gametogênese. O processo de formação de gametas denomina-se gametogênese. Como há dois tipos de gameta, existem também dois tipos de gametogênese: a ovulogênese e a espermatogênese. Você pode observar nesta imagem a presença de espermatozoides. São essas estruturas que têm flagelo, estão tentando penetrar na bola maior. E essa bola maior seria o gameta feminino, o óvulo. Ovulogênese também é conhecida como ovogênese e é o processo de formação dos óvulos. Então, os óvulos o processo de formação dos óvulos pode ser ovulogênese ou ovogênese. Já o processo de formação dos espermatozoides é chamado de espermatogênese. Vamos falar sobre espermatogênese. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos, que são inúmeros túbulos enovelados que se encontram nos testículos. Por que nos testículos? Porque sabemos que os meninos possuem um saco escrotal chamado de escroto, 2 testículos. Esse processo pode ser dividido em 4 períodos. Que processo? Espermatogênese, como mostra a figura no próximo slide. Aqui eu tenho uma figura, um desenho, uma imagem do saco escrotal. No saco escrotal eu tenho a presença do testículo. Dentro do testículo, você pode observar, temos os túbulos seminíferos. É exatamente nos túbulos seminíferos que são produzidos os espermatozoides. E nessa imagem você também pode observar o epidídimo. Professor, qual é a função do epidídimo? Depois de produzido os espermatozoides nos túbulos seminíferos, eles são armazenados no epidídimo. E esse ducto deferente, professor, o que é? É a saída dos espermatozoides do saco escrotal. Ele sai através de um ducto chamado ducto deferente, que está interligado com o epidídimo. A espermatogênese ela se divide em 4 períodos: período germinativo, período de crescimento, período de maturação e o período de diferenciação, também conhecido como espermiogênese. Detalhe, eu estou trabalhando com espermatozoide, espermatogênese. Quando eu estiver trabalhando com óvulo, ovulogênese ou ovogênese, não serão 4 períodos, serão somente 3 períodos: período germinativo, período de crescimento e período de maturação. O que quer dizer? Que o período de diferenciação, também conhecido como espermiogênese, só acontece nos meninos, na formação dos espermatozoides, na espermatogênese. Aqui está a figura do livro. O aluno olha, fica desesperado, porque como é que eu vou entender esse processo? Só de ver dá dor de cabeça, não tem problema, eu vou te ajudar agora. Qual é o primeiro período da espermatogênese? Período germinativo. No período germinativo, você tem a célula germinativa, também conhecida como célula primordial. Observe o núcleo da célula. O núcleo da célula tem 2N. Isso quer dizer que essa célula é a chamada célula diploide, por possuir 2 Ns. Observe que essa célula germinativa ou célula primordial, ela deu origem a outras 2 células, são as células filhas. A pergunta é, no núcleo das células filhas, eu vou ter 2N ou N? Se você observar, eu tenho 2N. E para que isso? É para você identificar o tipo de divisão celular. Se a célula mãe, a célula germinativa ou célula primordial tinha 2N e as células filhas continuam com 2N, isso quer dizer que o processo de divisão celular foi... esqueci de dizer. Quando no núcleo da célula eu tenho 2N, a célula é diploide. Assim, vamos à pergunta novamente. Quando eu tenho uma célula mãe com 2N, que deu origem a 2 células filhas, também continuando com 2N, o processo de divisão celular será mitose.
Eu mantive. Eu tinha 2N, criei duas novas células, todas as duas em seu núcleo ainda com 2N. Agora a pergunta é a seguinte. A célula-mãe, ou célula primordial, ou célula germinativa, deu origem às células filhas. Essas células filhas vão receber que nome? Espermatogônia. Segundo período, período de crescimento. Você observa que eu vou pegar agora a espermatogônia, que foi a última célula que a gente viu, que é uma célula diploide, e vou te fazer uma pergunta. No período de crescimento, haverá divisão celular? Não. Observe que a célula em cima, espermatogônia, célula diploide, porque ela tem 2N em seu núcleo, comparada com a célula embaixo, ela cresceu, ela aumentou de tamanho. Ela ainda continua em seu núcleo com 2Ns, por isso que ela ainda continua sendo célula diploide. De cima para baixo, você observa que houve um crescimento. Professor, a pergunta é, essa célula que está maior embaixo, ela continua sendo a espermatogônia? Não, ela muda de nome. Agora ela vai ser chamada de espermatócito primário. No período de crescimento não haverá divisão celular, haverá crescimento. A espermatogônia cresce e se transforma em espermatócito primário. A espermatogônia, célula diploide, cresce se transformando em espermatócito primário, ainda continua sendo célula diploide. Não haverá divisão celular no período de crescimento. O terceiro período da espermatogênese é a maturação. Então você pega a última célula, que é o espermatócito primário, que é uma célula diploide, se você observar no seu núcleo tem um 2N. Aí eu faço a mesma pergunta, haverá divisão celular agora? Sim, haverá uma divisão celular. Essa célula de cima vai dar origem a duas células filhas embaixo. E a pergunta é, a célula em cima é uma célula diploide. Embaixo, quantos N's tem em cada núcleo? Só tem um N. Ou seja, essas duas células embaixo, elas são células haploide, porque elas só possuem um N em cada núcleo. O material genético dela é N. Enquanto em cima, eu tenho 2N. Eu tenho uma célula diploide. Se eu tinha 2N, passou a ser N, caiu pela metade, então o processo de divisão celular é chamado de meiose. Mas observe que eu coloquei meiose 1. Isso quer dizer que existe a meiose 2. E a outra informação é que essa célula haploide formada embaixo, essas duas células filhas, elas não serão mais chamadas de espermatócito 1. Passarão a ser chamadas de espermatócito 2. Ah, detalhe, o período de maturação não acaba aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar o espermatócito 2, que é uma célula haploide. Ela vai sofrer divisão celular novamente, formando duas células filhas, cada núcleo possuindo um N, ou seja, ela continua sendo uma célula haploide. Se ela continua sendo uma célula haploide, o processo de divisão celular é meiose. Como a gente já tinha falado, meiose 1, essa aqui vai ser a meiose 2. E essas duas células filhas aqui embaixo, elas não vão ser espermatócito 3, a missão. Essas duas células filhas aqui embaixo vão ser chamadas de espermatídeos. Tá bom? Na meiose 2. Eu faço com que a espermatócito 2 se divida em duas células. E essas duas células não vão ser chamadas de espermatócito 3. Elas serão chamadas de espermatídeos. E terminou o período de maturação. Quarto e último período. Também só acontece na espermatogênese, não acontece na ovulogênese, também conhecida como ovogênese. Eu vou pegar partir do espermatócito 1. Professor, mas a gente não já trabalhou o espermatócito 1? Bom, você vai entender a explicação. Observe. O que acontece com o espermatócito 1? Primeira informação. Quantos N's tem ali? Tem 2N.
Então, o espermatócito 1, você já aprendeu que ela é diploide. Ele vai sofrer divisão celular e vai formar duas células filhas. Observe as duas células filhas. Dentro do núcleo eu tenho N. Então, de 2N em cima, baixou para N. Então, essas células aqui embaixo, N, elas não são mais diploide. Elas passam a ser chamadas de células haploide. Se de 2N caiu para N, a divisão celular foi mitose ou meiose? Meiose. E meiose 1, lembre-se. Essas duas células formadas aqui embaixo, elas serão chamadas de espermatócito 1? Não, essas aqui serão chamadas de espermatócito 2. Professor, o senhor está repetindo o terceiro período, o período de maturação. Sim, eu estou repetindo o período de maturação para poder chegar onde eu quero chegar. Tenha calma. Observe, esses espermatócitos 2 aí. O que vai acontecer com essas duas células haploide? Elas também vão sofrer divisão celular. Você vai observar o quê? Que dentro do núcleo dessas 4 células formadas, eu só tenho um N. Em cada núcleo eu só tenho um N. Continua sendo haploide, não foi para diploide. Então, se de N continua com N, a divisão celular será de que tipo? Meiose. Meiose 2. Certo? Porque eu já tive a meiose 1. Agora a questão, que eu até brinquei. O espermatócito 2 dá origem ao espermatócito 3? Não. Vai dar origem às espermatídeas. E é aí onde eu quero chegar. No processo final de maturação, você vai ter a formação de quantas espermatídeas? 4 espermatídeas. É em cima das espermatídeas que eu vou falar agora do período de diferenciação, ou espermiogênese. Cada espermatídea vai sofrer uma diferenciação. Cada uma delas vai dar origem ao quê? Aos espermatozoides. Então, no período de diferenciação, ou espermiogênese, as espermatídeas, elas se transformam, elas se diferenciam, se transformando em espermatozoides. No processo final, vou ter a formação de 4 espermatozoides. 4 espermatozoides a partir de 4 espermatídeas. Cada uma das espermatídeas vai se diferenciar e vai formar o espermatozoide. Se eu tenho 4 espermatídeas, cada uma vai dar origem a 4 espermatozoides. Cada uma vai dar origem a um espermatozoide. Uma espermatídea vai dar origem a um espermatozoide.